Sou Juliana Teodoro Alves, sou de Moçambique. Nasci numa aldeia muito pobre, lá no norte de Moçambique. Antigamente chamava-se Cunacavanga, mas agora chama-se aldeia Nchinga. É lá onde eu nasci. Os meus pais educaram-me na vida religiosa, porque foram os primeiros que integraram os primeiros batizados quando os missionários chegaram em Moçambique, em particular na zona norte. E os meus pais então aderiram como cristãos, foram batizadas, e nós também fomos então criados como cristãos até agora. Eu gostaria, desde pequenina, ser uma pessoa comunicativa. Gosto de dançar, gosto de cantar e gosto de brincar. E naquele tempo, nós estudávamos também através dos missionários, mas não tínhamos material escolar. As minhas primeiras letras eu escrevia no chão. Por quê? Não tínhamos ardósia, caderno, lápis, e a nossa ardósia era o chão. Escrevíamos no chão, aprenderam a escrever os nomes, palavras, as primeiras letras. Então, o nosso professor tinha um quadro. E nesse quadro, ele escrevia as letras que a gente aprendia. Então, depois dizia assim: vão lá para fora, lá no chão, e escreve tudo o que viram aqui no quadro. Agora, como a gente às vezes pensava, mas como que a gente vai fazer? O quadro está lá dentro e nós vamos escrever aqui no chão, aqui fora. Tudo se faz, tudo é possível. Então a gente corria lá para a areia, lá fazíamos nossos quadros no chão e escrevíamos A, B, C, D, até onde o professor terminou. E ele vinha corrigir, certo? O que estava mal, dizer mal. Então assim aprendíamos. Mas tínhamos uma particularidade. O nosso professor ensinava-nos a escrever em português e escrever em Makonde, que é nosso dialeto. Uma coisa que eu fiquei mesmo aqui na minha mente até hoje, ele uma vez fez um desenho que era um cágado, uma melancia, uma abóbora e um caranguejo. E por baixo desses desenhos, ele escrevia o nome em português e o nome em Makonde de cada objeto. E nós, para aprendermos aquelas palavras, uma vez disse às minhas colegas, eu disse assim: olha, sabe o quê? Vamos cantar, assim a gente cantando, já não vamos esquecer. Sim, vamos. Então começamos a cantar. Hambe cagadulho, la melancia, limbonda bobora, ngala, caranguejo. E assim nós já não esquecíamos mais o caranguejo, a abóbora, melancia e tudo o que tinha desenhado o nosso professor. E então, depois, quando a gente concluía já 10 anos, já passávamos para o colégio. Então, eu quando fiz 10 anos, fui para o colégio. Sabe como a vida do colégio é um bocadinho duro, mas para mim foi bom. Educava-nos na agricultura, a gente ia capinar, semear, plantar tudo o que havia. Nós comíamos do nosso trabalho.
No colégio onde nós estávamos, comíamos tudo do nosso trabalho, tirávamos tudo do campo, aquilo que nós comíamos. Então, aprendíamos muito com as irmãs, eram as irmãs da Consolata e eram italianas. E os padres eram holandeses, então nós fomos educados nisso. E nessas atividades aprendíamos a ler, aprendíamos teatros, aprendi muita coisa que nós aprendíamos naquele colégio, que hoje ainda eu tenho na minha memória. Tudo que aprendi aos 10 anos, até no dia em que eu saí no colégio, ainda tenho aqui na minha cabeça. Então, esse que me orientou. E fui andar, depois comecei a minha cabeça, eu disse, não, eu tenho que fazer aventura, eu tenho que conhecer outros países, porque falava-se muito de Portugal, porque nós também éramos portugueses. Moçambique era Portugal. A rádio dizia assim, aqui Portugal, Moçambique, fala a rádio de Moçambique. Portugal, Moçambique. Antes de haver essa guerra dos políticos que existe até agora. Então, nisto eu comecei a pensar, mas eu tenho que ser enfermeira, ou tenho que ser professora. Na minha cabeça vinha essas coisas. Mas, como eram os padres, eles davam prioridade às pessoas que iam para serem irmãs ou padres. E quando acabamos a terceira classe, meninas, quem quiser casar, é melhor casar, porque já termina aqui. Aquele que quer ir para a irmã, vai para ser irmã. E na minha família, tinha muitos primos que tinham ido ao seminário, e a minha avó não me deixou. Disse, não, a Juliana não vai, fica. E eu fiquei. Mas fazer o quê? Uma menina ainda nova, casar, eu detestava a palavra casar, mas casar, mas eu vou fazer o quê? E nos anos 60, que eu terminei lá no colégio, apareceu um grupo de portugueses que era psicossocial. Então, esse psicossocial apareceu na minha aldeia e eles procuravam uma pessoa que sabia mais ou menos falar português para interpretar. E eu aderi a esse grupo. Aderi a esse grupo dos portugueses. Então, andávamos nas aldeias fazer gravação. Fazer gravação das histórias. Os velhos contavam as histórias. E eles ouviam, e eles gravavam. E na altura eu tinha um grupo mesmo lá do meu bairro, que então animava aquelas noites da festa. Então assim fui desenvolvendo. Apareceu também uma família assim de Maputo, que queria que eu fosse para Maputo para ser a enfermeira, para tirar curso de enfermagem. Os meus pais diziam, não, gente de Maputo come gente, senão vão te comer. E eu fiquei. Então, esse grupo dos portugueses também, nós vamos levar a Juliana para Portugal para continuar os estudos, porque ela tem jeito de fazer as coisas, para ver se a gente integra na comunicação social. Não, os brancos roubam as pessoas. Pronto, lá fiquei. Então comecei eu já a andar assim à procura do trabalho, comecei a servir lá no posto administrativo e depois veio uma família também de Maputo que me levaram para servir, tomar conta das crianças, tomei conta daquelas crianças, 6 anos com aquelas crianças. Estávamos no tempo da guerra já, os meus pais já estavam no mato, e eu sobrevivi, e então comecei a trabalhar. Mas um dia eu disse, não, já tenho idade, eu tenho que decidir, não pode passar a vida assim. Então, peguei a minha tralha, fui para um distrito chamado Macomia.
fui para Macomia. É ali onde começa a minha aventura. Porque eu estava a trabalhar, estava bem ali, comia lá, dormia lá, mas tive mesmo que arranjar uma aventura que eu fizesse alguma coisa. Então fui para Macomia. Quando fui para Macomia, encontrei por casa um bom ambiente para mim. Lá em Macomia havia alfabetização. Eu digo assim, não, aqui é um bom lugar para eu então desenvolver a minha mente. Entrei lá na escola da alfabetização, comecei a estudar. Eu já tinha feito terceira classe há 8 anos atrás e depois matriculei outra vez na terceira. Mas quando chegou o tempo de fazer as provas, eu fazia aquilo a brincar. E depois a direção da escola disse, não, mas essa menina está a fazer aqui na terceira classe. É melhor a gente mandar já para a quarta classe. Então no segundo período eu passei para a quarta classe. Fui fazendo os trabalhos. Um dia veio um administrador do distrito visitar aquela escola. Quando veio visitar, então fazia perguntas, se nós gostávamos de estudar. E depois ele disse assim, mas essa menina aqui, se dá para ser monitora, porque ela expressa bem. Ah, tá bom. Então, veio um grupo de professores para fazer exame de admissão. Então, lá fui, consegui fazer o exame de admissão antes de fazer o exame da quarta classe. Então, fiquei bem e daí fiz o exame da quarta classe, depois mandaram-me para ir tirar o curso de monitora escolar. Já em 68, desculpa. Em 68, então, fui fazer o curso de monitora escolar. Comecei a trabalhar. Então, quando comecei a trabalhar, senti aquele gosto das crianças. As crianças são pessoas mesmo admiráveis se a pessoa encaminha como deve ser. Então, eu gostava muito das minhas crianças e assim, andava mesmo com elas a educar, mesmo com dificuldade. Então comecei. E depois dali, o meu marido também chegou naquela altura, naquele distrito de Macomia. E quando chegou, pronto, 2 pessoas diferentes, começamos a nos olhar um ao outro, éramos vizinhos, conversa não conversa lá, pronto, tornamos amigos. Amizade, 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 chegou ao ponto de casarmos. Agora ali já comecei a concretizar a minha aventura. E quando casamos, meu marido disse, olha, vamos para a minha terra para conhecer, para um dia eu não te levar numa terra alheia que você não conhece. Então pronto, viemos para aqui em 83, conheci. Depois voltamos para a terra e voltamos outra vez em 85 e eu gostei. Gostei, então, em 85, eu disse ao meu marido, podemos comprar uma casa aqui. Quando a gente vier de férias, ficar na nossa casa. E assim, compramos aquela nossa casa, a menina Inês conhece, não é? Compramos aquela nossa casa e pronto, voltamos para Moçambique. Mas depois voltamos para Moçambique, meu marido ficou sem contrato, e ele quando ficou sem contrato, ficou assim triste, chateou-se, vamos embora, aqui não estamos a fazer nada. Ele diz, olha, para mim não me faz falta, vamos, porque és meu marido. E viemos com os meus filhos. Então, quando cheguei aqui, eu senti um vazio.
disse, mas como que eu vou viver aqui? Tenho que começar a trabalhar. Meu marido disse, você não vai aguentar trabalhar aqui? Eu disse, não, vou aguentar. Então comecei a procurar trabalho, encontrei um grupo das irmãs que faziam atividades de ajudar doentes acamados ao domicílio, integrei-me nesse grupo. E depois veio um concurso da Segurança Social, precisavam as pessoas assim, e eu meti-me nesse concurso, passei. Então fui fazer o curso 3 meses em Lisboa. Era num estabelecimento assim, chamava FITI, na FITI. Fui lá na FITI e tirei curso 3 meses. Esses 3 meses, quando acabei, então comecei a trabalhar ao domicílio, aqui no Barreiro, doentes acamados na fase terminal, até a hora que me fiquei como? Que reformei. Então, quando me reformei, mas estou a continuar a fazer o mesmo trabalho aqui no Barreiro. Então, uma vez, tivemos ali na conversa com o Pedro Santarém, mas você tem jeito de fazer as coisas, não sei o quê. E um dia ele levou-me para uma reunião ali na Câmara. Depois fomos lá, fizemos reunião e dali surgiu essa brincadeira de dizer assim, Juliana, tu podes contar a história às crianças? Eu disse, sim, eu posso contar a história às crianças. Então depois fizemos programa. A primeira escola foi de Vila Chão. Fui lá, contei a história às crianças, gostaram. E agora tenho andado por essas escolas todas. Fui à escola da Coina, fui à escola número 7, fui à escola da Quinta Nova da Telha, fui à escola número 1, ando por aí, fazendo essas coisas. Porque gosto de cantar e gosto de fazer animação, desde a minha infância. Então vou fazendo essas coisas aqui no Barreiro. E depois também conheci aqui nesta instituição, onde eu venho aqui escrever as minhas histórias. Essas histórias que eu escrevo, parte das histórias que os nossos avós, bisavós, os pais, nos contavam quando nós éramos crianças. Porque a comunidade africana, antigamente, juntava-se em família, depois contava as histórias. E essas histórias serviam para a nossa educação. Mas eram histórias contadas como animais, metia lá na história os animais, mas na prática não é o animal que estava ali, naquela história. Aquela história conta a nossa vida, como nós devemos comportar ou as crianças ou mesmo adultos. Por exemplo, tem aí uma história que o leão tinha os seus 3 filhos, só para ver. Esse leão tinha os seus 3 filhos e ele disse para os filhos, pronto, vocês já nasceram e pronto, os vossos nomes são provisórios. Portanto, na comunidade africana, os nomes, quando as crianças nascem, são provisórios, a não ser aqueles cristãos que batizam logo. São provisórios por quê? Depois da criança crescer, tanto menina como rapaz, quando fazer a cerimônia, pode mudar o nome. Então, essa história aqui, o leão teve seus 3 filhos, então eles, quando cresceram, chegaram à idade adulta, aquela idade dos 15 anos, quando fazem as cerimônias, cada um diz assim, pai, eu agora vou escolher o meu nome definitivo que eu quero. E o pai, tá bom. O primeiro diz assim,
Eu vou me chamar assim, força com o pai. O segundo diz, eu sou força com a mãe. E o terceiro diz, eu sou força sozinha. E pronto. E neste caso, já eles têm liberdade de casar, de fazer a vida deles já de adulto. E o que é que faz o leão para fazer a vida adulta? Tem que ir caçar. O primeiro, força com o pai, foi caçar. Quando encontrou a presa, não conseguiu. E ele chamou o pai. Pai, estou aqui. Preciso da tua ajuda. Então o pai correu logo, foi ajudar e então mobilizaram a presa e lá tiveram alimentação. O segundo, que é força com a mãe, também encontrou a presa, não conseguiu, chamou, mãe, preciso de ajuda. Então, a mãe foi, ajudou, imobilizaram a presa e assim tiveram alimentação. E aquele que diz que é força sozinha, não conseguiu. Cada vez que apanhava a presa chutava ele e não conseguia, fugia. Tentou 3, 4, 5 vezes, não conseguiu nada. E voltou para casa e diz, pai, mãe, eu estou morrendo de fome, não consigo sozinha. Portanto, a partir de agora, este nome para mim não serve. Vou procurar outro nome. Portanto, esta história chama a atenção à comunidade toda, ou pessoas, que não há força sozinha. União faz força. Esta história acaba aqui. Agora vou falar um pouco da minha experiência aqui em Portugal. Logo quando cheguei, em 1992, integrei-me na comunidade da Santa Maria e ali comecei a fazer a atividade da catequese, que até agora estou fazendo. Mas a minha primeira aventura foi esta. Primeira vez que eu cantei num divertimento que tínhamos da catequese. Então, eu, sem pensar, peguei na túnica, comecei a cantar. Dali, nunca mais parei. Até hoje, vou animando nas paróquias do Barreiro, de Lisboa. Então, essa é a primeira experiência que eu fiz quando cheguei aqui em Portugal, a nível religioso. A nível das atividades da escola, aqui foi também a primeira experiência que eu tive. A primeira escola é onde fui contar as histórias. E eu, com toda a decisão, por isso essa fotografia com quem diz, essa professora é mesmo mandona ou decisiva. E as crianças aderiram bem, como vê na fotografia, eles gostaram. E todas as vezes que eles precisam, chamam para eu ir contar a história. Mas esta fotografia, primeira experiência. E depois, Carnaval de 2014, fiz essa fotografia para promover Ciro, que é nosso creme protetor solar. Pensei, eu disse, agora é no Carnaval, vou aproveitar. Então fui nos estúdios, tirei essas fotografias para fazer promoção do nosso protetor solar natural.
que hoje eu vou apresentar aqui também nessa atividade, e também promover as nossas capulanas que nós utilizamos. Aqui chamam panos, nós chamamos capulanas. Então aqui a capulana de Moçambique, Pemba, que eu apresento aqui. E nessas atividades também apresento as crianças que eu trabalhava com elas em Moçambique. Estão aqui. As senhoras, o grupo das mamãs lá da Maria Auxiliadora, que eu trabalho com ele lá também em Moçambique. Aqui é um grupo que nós estávamos a fazer cerimônia das crianças. Aqui estávamos a fazer também um teatro lá em Pemba, nas nossas festas, quando fazíamos. Quanto a isto, a promoção já de um ciro. O ciro é este. Esse pau que eu tenho na cara, esse pó que eu ponho na cara, é este. Este eu aqui dei o nome de protetor solar, mas lá na terra usa mais na parte litoral para embelezar o corpo. Por exemplo, pode pôr aqui nos braços, na cara, principalmente na cara. Por quê? Porque o calor é tanto, quando as pessoas iam no campo para proteger a pele, então põe este protetor. Chama-se mulala. Esse mulala é para escovar os dentes. Os dentes ficam branquinhos e os lábios parece que tem um bocadinho de açafrão. E é muito bom, porque a gente não tinha escova naqueles tempos, naturalmente, mas agora já tem, todos os mercados já tem escova mesmo e tem colgate e tudo. Mas antigamente, antes de a gente ter colgate, nossa escova era este, mulala, para escovar os dentes.